Porque a cultura de Okinawa acaba primando muito mais pela eficiência do que propriamente pela perfeição. Quando ela deixa de ser bélica para ser esportiva, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente já, pegando o exemplo do Shotokan, a gente já vê essas mudanças que hoje se espalharam para outros estilos, por exemplo, né? Que enfim, a gente vai falar um pouquinho mais na questão do esporte, né? Mas a gente já vê que foi influenciando outros estilos a se adaptarem também a essa parte mais esportiva e fazerem mudanças também nas formas que são praticadas hoje, né? Muito bom. E olha só, tem uma coisa que eu estava pensando aqui, né, enquanto vocês falavam, e aí o Zé, eu estava pensando e o Zé colocou ali na legenda ali, né, existe diferença entre kata tradicional e kata esportivo, né, e pensando nas influências, né, primeiro da civilização japonesa sobre o karatê e mais recentemente na Europa e o restante do mundo, né? E uma importante mudança que acontece no karatê a partir disso, que é a esportização, tem uma crítica muito grande de alguns praticantes, né, de alguns karatecas, budokas, que consideram isso bastante nefasto, né? Em certo aspecto, né, que eu acho que, de fato, essa evolução, ela pode fazer também com que se percam algumas boas qualidades do karatê tradicional pelo caminho. Mas eu não vejo como conter essa onda, entende? A nossa sociedade é uma sociedade ocidental, na verdade, hoje a sociedade do mundo inteiro se ocidentalizou, né? Ela é muito diferente da sociedade onde o karatê foi criado. E é muito difícil que o karatê mantenha essa raiz, essa concepção da mesma maneira que era quando estava lá, naquele mundo isolado que era Okinawa, com uma a relação deles com o resto do mundo, como o Felipe falou antes ali, era por ser um importante entreposto comercial, então eram navios que chegavam, navios que saíam. Hoje em dia, a correlação com o mundo inteiro se dá de forma instantânea, como nós estamos fazendo agora aqui, né? E a informação, ela anda muito rápido e essa onda... Agora vem uma Olimpíada que vai ter karatê. Qual a influência da Olimpíada sobre o karatê? Ela, com certeza, terá influência sobre o karatê. Porque você imagina que o karatê é visto por quantas pessoas, geralmente, as competições de karatê? Na Olimpíada, esse número será muito maior. E as pessoas vão ver o karatê e vão se deixar influenciar pelo karatê e influenciarão o karatê. O karatê será influenciado por isso. Então, essa mudança ela é meio impossível de ser contida. Agora, quando a gente pensa no kata, né, nosso assunto aqui era kata, né? Kata, né? Quando se pensa no kata e a pergunta que o Zé coloca ali na legenda, né? Existe diferença entre kata tradicional e kata esportivo? Eu fiquei pensando... Na verdade, eu fiquei pensando nessa pergunta, porque você me falou que ia ter essa pergunta aí, e fiquei pensando em várias respostas para ela, né? Fui mudando, né? E, na verdade, existem várias respostas para ela. Essa aqui é a verdade. Porque, sim, o kata, no meu entendimento, né? O kata que se faz com objetivo competitivo, com objetivo esportivo, ele é o kata tradicional. Mas o atleta que executa esse kata, ele não é um praticante tradicional de karatê, ele é um atleta. E um atleta é uma pessoa especial. Um atleta de qualquer esporte, ele não é uma pessoa comum. O atleta ele é uma pessoa diferente das outras, né? Existe uma série de características de um atleta e do meio esportivo que fazem com que ele seja uma pessoa diferente. A gente pensar, por exemplo, se eu estou praticando um kata tradicional e eu estou pensando em fazer esse kata para o meu consumo próprio, eu vou fazer esse kata de uma maneira. Eu vou fazer esse kata, de repente, pensando no para que ele serve, né? E vou executar as técnicas pensando na eficiência daquela técnica, para que ela serve.
Mas eu não vou, de repente, ter uma observância tão grande no detalhe, se ficou bem bonito, esteticamente, se está legal, serviu, funcionou, beleza, tá bom. Agora, quando eu penso no kata esportivo, eu tenho que pensar se ele ficou bonito, né? Porque ele tem uma parte estética envolvida no kata. Se a técnica não tem nenhum tipo de sujeira, né? Não tem nenhum tipo de movimento desnecessário no meio da técnica. Embora isso também esteja dentro do kata tradicional, ele é muito menos, essa é uma preocupação muito menos presente no kata tradicional do que é no esportivo. E tem toda a questão psicológica, né? Emocional também. A pressão que um atleta sofre ao ser avaliado por pessoas estranhas, ao estar na televisão, né, ao estar sendo visto por milhares de pessoas, sem a possibilidade de errar, é muito diferente de um kata que está sendo praticado dentro de um dojo, com o objetivo de crescimento pessoal, crescimento individual, é tudo muito diferente. Então, assim, o que eu diria que é muito diferente entre o kata tradicional e o kata esportivo é a maneira como você treina e o objetivo que você quer atingir. Mas o kata em si é para ser o mesmo. É para ser exatamente o mesmo. Inclusive está na regra, né? Eu até anotei um extrato aqui do regulamento que dizia assim: kata não é uma dança, coreografia ou teatro. Ele deve guardar os valores e princípios tradicionais. Isso está no regulamento da World Karate Federation. Então, ele deve ser um kata tradicional, mas a maneira como ele é executado, treinado, praticado, o nível que ele deve ser levado de perfeição, de detalhes, do ponto de vista estético e atlético, é muito alto. Olha, a minha resposta vai ser concordando e não com o Sensei Rogério, porque a resposta para mim é sim e não. Né? Existe diferença sim e não. Por quê? Porque ela depende de quem faz e depende de quem vê. Né? Dependendo de quem faz, a intenção, tanto utilizando ela do aspecto marcial como do aspecto desportivo, ela é a mesma. É ser o melhor, por quê? Por causa da sobrevivência. Falando de competição, de competir, de sobreviver, ou seja, na competição, né, quem chega na ponta é quem seria o melhor, supostamente, né, escolhido por alguém, que no caso seria a arbitragem. No caso ali, são representações. Como isso a gente trabalha num aspecto simbólico, ela é uma luta simbólica, isso aí eu tenho uma ciência que estuda, que é a psicomotricidade, né, o movimento relacionado à tua psique, ao teu momento psicológico, né, que eu quero até chegar nesse aspecto psicológico do karateka que executa kata esportivo atualmente, depende de quem faz, porque a partir do momento, como o sensei Rogério falou, pela regra da WKF, né, que não pode ser uma dança, ele tem que ser real, a intenção de quem faz quem executa o kata tem que ser o mesmo que está treinando de um outro aspecto, no aspecto como defesa pessoal. Porque o movimento tem que ser real. Se ele errar algum movimento ou a base dele não for boa, o movimento dele não vai ser eficiente. Tanto para a competição, para ganhar o ponto, um pontinho que faz uma diferença ali, como aquele cara que ganhou do espanhol, que eu me esqueci o nome dele. Sufoco. Uma questão de mínima, quanto para aplicar um golpe ou uma esquiva para que ele consiga sobreviver numa necessidade. Então, eu acho que depende muito de quem faz. Né? Só que a intenção, tanto do atleta quanto da pessoa que pratica o kata tradicional, eu penso que tem que ser a mesma. Toda a intenção possível, ele tem que ter kime, ele tem que gerar kime. Então, ele tem que ter essa vontade, ele tem que criar esse corpo de vontade mentalmente para que haja realmente a eficiência naquilo que ele está fazendo. Para ele poder catar a forma, né? Se ele tem que fazer aquela forma para que haja uma manifestação física daquilo que ele pensou, que no caso é mentalmente tu interiorizar o kata. Que a partir do momento que tu exterioriza o kata, tu fica dependendo de fatores externos. A partir do momento que tu interioriza o kata, tu entende o que é isso, tu faz o kata até de cabeça para baixo e de olho fechado, porque ele não está fora, ele está dentro de ti. E depende de quem vê, porque quem está vendo é quem está vendo a pessoa aplicando o kata em si. A pessoa que está sendo atacada naquele que está recebendo o golpe do
gerado pelo kata, de uma sequência, de uma tirada, de uma entrada, alguma coisa nesse sentido, vai depender de quem está vendo. Realmente tem eficiência. Eu não vou atacá-lo mais. Realmente tem eficiência. A pontuação dele é tanto. Então, por isso que eu acho que a resposta é sim e não. Mas Posso dar um... Então, eu vou buscar lá no início da nossa conversa. Para quem não sabe, eu sou meio maníaco sobre performance de kata, né? Quem sabe eu faço um trabalho sobre isso. Então eu vou lá buscar no início que o PR começou a falar. Lá no início ele falou sobre sobrevivência, eficiência, né? Nos katas lá do primórdio, onde tinha que ser eficiente, né? Porque dependia até da própria vida. E daí teve alterações, como o Pierre e o Rogério comentaram. Durante o tempo, os katas foram se modificando, o que servia foi deixado de lado, o que prestava foi mantido, foi melhorado, e como o Rogério falou, vai sempre evoluindo. A minha resposta para kata tradicional e kata esportivo está simplesmente porque um está escrito tradicional e o outro está escrito esportivo. Por que isso? Se tu me perguntasse isso há 8, 9 anos atrás, eu ia te dar uma resposta diferente de hoje. Hoje, eu posso dizer para vocês que eles são no modo da tendência que está acontecendo hoje, que já começou desde 2015, hoje já está mais aprofundada e, pelo visto, é a tendência nos próximos 2, 3 anos, tá? É a questão, como o PR falou, a eficiência e eficácia junto com performance. Daí entra também no que o Rogério falou, né? A diferença está na pessoa que faz, o atleta. O atleta é uma pessoa diferenciada. Quem vocês acham que consegue dar um golpe mais forte? Um guerreiro dos anos 10 ou um atleta de hoje? De hoje. Eu não gostaria de tomar um soco de um atleta de hoje, um atleta de ponta, né? Tanto do Chiai, que algumas pessoas dizem, Small toca. Mal toca porque está na regra, vocês enfiarem a mão, vai ser um estrago geral, né? Se a gente pegar, por exemplo, nesses últimos anos, né? Quem é que tem se destacado? São os atletas que têm colocado aquela questão de eficiência, performance. Para tu conseguir uma eficiência e performance, não basta tu saber dar um soco forte. Eu levanto 500 quilos no supino. Isso não garante que tu tenha força no teu soco. A gente sabe que tu é um cara forte que levanta 500 quilos. Agora, se o teu soco vai ser realmente forte, vai ficar bem complicado, porque esse não é o teu treino. Um atleta hoje, agora vamos entrar na questão tradicional. O que a gente precisa para um golpe realmente ser eficiente? Tem que ter a força normal da pessoa, ela tem que conseguir gerar uma certa velocidade, daí vamos entrar no tradicional. A gente precisa ter uma técnica adequada para que a gente não perca força, né? Que a técnica vai direcionar todo o teu movimento de forma com mais performance para atingir o objetivo. Eficiência biomecânica. Exato. Daí depois o que a gente vai ter? A respiração, que nos ajuda a fazer o relaxamento e contração. Eu preciso estar relaxado para gerar velocidade e eu preciso ter contração para finalizar meu golpe. Eu vou precisar também do tempo correto da técnica, porque se eu respirar errado, com o movimento errado, digamos, o tempo vai ter que ser aquela sincronia de tudo, respiração, a técnica, o movimento que eu estou executando, a transição que eu estou executando, junto com aquele final que eu contraio tudo, que seria, digamos, que a gente chama do nosso kime, onde eu consigo gerar o máximo de força no golpe. Se o meu golpe está de acordo, eu vou ter o máximo de eficiência naquele golpe, tanto de defesa como ataque. Então, a gente busca tudo que foi lá atrás. Eu preciso ter um golpe que salve a minha vida, eu preciso ter uma defesa que salve a minha vida. E hoje o atleta ele precisa ter o golpe que mostre uma performance, que mostre uma eficiência, né, que seja eficaz. Então, qual é a diferença do tradicional do esportivo? É só porque a gente diz, durante os anos, a regra da competição criou uma certa diferença porque o atleta usava a regra para se destacar no esporte. Hoje, da maneira que ela está, né, desde uns 4 anos para cá, 5 anos, ela juntou
Se a gente pegar, se vocês acompanharem, todo mundo aí pode pegar lá o vídeo do Kiuna treinando, tu olha assim, esse cara não treina kata. Tu olha para ele, tu acha que ele tá treinando no comitê, porque ele passa o tempo todo fazendo luta, fazendo batida em saco, chute em alguma almofada, em algum elemento, lutando com outras pessoas. Claro que a luta é direcionada para os movimentos do kata que ele está realizando. Se pegar outros atletas, os que estão ganhando, o treinamento deles é praticamente uma luta, né? Eles praticamente lutam fazendo as técnicas do kata. Não adianta ele fazer uma técnica e se desequilibrar no momento que tem um contato com o adversário. Eles têm geralmente um adversário que está gerando uma resistência, gerando, tipo, que nem quem foi que falou aqui sobre o Bunkai, né? Que seria a parte tradicional. O Bunkai seria a aplicação do kata. Hoje em dia eu vejo muitos atletas, os de elite, os que estão ganhando, eles treinam com o outro como se fosse uma luta. Eles fazem um Bunkai direto no kata deles. Isso vai mostrar o quê? Que o golpe está firme, que eles têm equilíbrio, que estão cumprindo todos aqueles critérios, né? O Rogério, que é árbitro, toda aquela série de critérios que os árbitros estão avaliando. Porque se tu fizer um movimento e tremer todo, não vai adiantar. Tem que ter toda a performance. Não, e também, Zé, uma coisa interessante, né? Se a gente for fazer o paralelo com o comitê, por exemplo, né? É muito mais, vou dizer fácil, né? Obviamente não é fácil, mas é demonstrar força, eficiência, velocidade quando tu tem alguém que está te atacando ou tu está atacando, do que quando tu está sozinho. E é exatamente por isso que é difícil e não é só o karatê que é assim, né? Outras artes marciais também têm as suas formas e geralmente a análise das formas se dá basicamente da mesma maneira, né? As formas elas são necessárias para passar o conhecimento para frente e nas formas tu precisa demonstrar a intenção e enfim o que tu quer propriamente aplicar. Só que é muito difícil de tu fazer isso quando tu está sozinho. Por quê? Porque partindo lá daquele básico que todo mundo aprende, né? O kata é uma sequência de movimentos que significa uma luta com vários adversários, por exemplo, né? Só que cadê aqueles adversários? Para tu realmente conseguir imprimir a força e a potência e até a forma que tu precisa, né? Então, que nem tu comentaste, essa mudança da regra tenta trazer mais isso. E é por isso que tu precisa adaptar daí o teu treinamento para que tu realmente faça, tu tem que treinar isso da forma correta, não é socando no ar. Tu precisa ter o impacto, porque tu precisa sentir o impacto, o teu corpo tem que estar adaptado àquele impacto, porque quando tu socar no vento, é como se tu estivesse socando de novo naquele pedaço de madeira, né, no makiwara, enfim, que tu treinou. Então, acho que é exatamente isso que tu comentou, né? Os caras não treinam kata. Não, eles treinam exatamente os movimentos, só que eles não podem treinar no ar. Eles treinam hoje em dia, né? Agora eles treinam de uma forma em que tu consiga realmente colocar aquilo em prática, né? E daí na hora que tu vai fazer a demonstração, aquilo ali vai trazer toda a tua musculatura, toda a tua forma, toda a tua respiração, toda a tua contração muscular, ela já vai estar adaptada a fazer aquele movimento como se fosse para realmente acertar alguém. E não só socar no ar, que daí acaba perdendo um pouco do espírito, né? Do que realmente significa tudo aquilo. Outras artes marciais que eu comentei tem isso, por exemplo, o Iaido, que é as formas de espada, elas têm muito disso também. E aí é mais difícil ainda, porque com uma espada tu não consegue nem treinar isso. É bem mais difícil. Tu tem que treinar, enfim, tu tem formas de treinar e tal, mas muito do que se avalia é justamente essa intenção, essa presença, essa eficiência, né? E é difícil. Se já é difícil só com o teu corpo, imagina segurando um objeto externo, né? Então, com certeza,
Eu acho que é muito disso, assim, hoje em dia, essa separação do tradicional para o esportivo, ela vem, claro, desse passado, que se fez essa separação, porque se viu que se esportivizou demais, né? Daí se transformou em algo que, não, tu tem que, sei lá, tu tem que dar um chute na lua, que muito pouco real, tipo, ninguém tem a cabeça a 3 metros de altura, né? Enfim, e, né, fisicamente algumas questões não fazem sentido para nem questões nem de eficiência, que nem o CC e o Rogério comentou, né? Nem biomecânica, né? Alguns movimentos não fazem nem sentido biomecânico, né? Mas eles acabam sendo feitos daquele jeito, né? Bases muito baixas, onde tipo tu precisa necessariamente ser um atleta para desempenhar aquilo ali e não tem necessariamente eficiência nenhuma. E hoje eu vejo que está se fazendo exatamente essas adaptações agora. Não, vamos tornar aquilo lá, ainda tem essa questão estética, mas ainda tu tem que conseguir demonstrar essa eficiência, né? E isso começa a limitar, não é à toa que, por exemplo, nos últimos anos a gente viu atletas que se apoiavam muito na parte física, não conseguindo mais os resultados que tinham antes. Por quê? Porque a parte física não é mais só o que está sendo avaliado, né? A parte técnica acabou tendo muito mais peso. Entre a parte técnica e a parte atlética, é interessante ressaltar, porque tudo isso aí é relacionado à estratégia, né? Se a gente como estamos praticando, estudando o karatê, que é uma arte, essa palavra até arte, né? É uma visão ocidental dessa cultura, né? Vem da palavra ars, que quer dizer perito. Tu é perito em determinada coisa, tu é perito na marcialidade, né? Marte, em relação ao deus da guerra, mas então tu é perito na questão militar, na questão de guerrear. Então, para tu ter eficiência, 4 pontos já seriam suficientes para tirar alguém de combate: olhos, garganta, genital e joelho. Os 4 golpes, indiferente. Da cintura para baixo é chute, da cintura para cima, ponta de dedo no olho, um soco na garganta. 4 movimentos só. Mas por que toda essa gama enorme? Vamos falar de Shotokan, já como nós somos aí, Shotokan, 26 katas. Quantas técnicas? Eu estava vendo ali, anotando o número de movimentos de Kyudo, de kata do Rei Shodan até o Unso, digamos. Vamos botar de 1 a 26, digamos assim. Dá mais de 2.000 técnicas. Para que tudo isso em 4 movimentos tu consegue fazer? Qual é que é o objetivo? Não é superar o outro, é superar a si mesmo. É difícil tu ser eficiente tu fazendo nekoashi numa luta de verdade. Nem usam isso numa competição, num share comitê. O objetivo é superar a ti mesmo, né? E se tu tem que dar um chute de 3 metros, chute na lua, como tu falou, Felipe, que tenha que dar com beleza, né? Que daí tu vai mostrar uma coisa que o ser humano é capaz de fazer, né? Ele não nasceu assim, ele se transformou assim. Enquanto que tem um animal que pode fazer isso, sei lá, um cavalo que dá um coice para cima de 3, 4 metros, que é a sua própria natureza, o ser humano é capaz de fazer isso também. Assim como cantar tão bonito quanto os pássaros, né? Então isso que nos torna diferente, né? E até por ser diferente, a gente inventou essa coisa totalmente diferente, que nos deixa diferente dos outros, que é praticar karatê.